Bom dia a todos e a todas, que agora, politicamente correto, é todos e a todas, não é? Mas eu só tenho a agradecer por esta oportunidade. Por uma felicidade da vida, né? E, infelizmente ou felizmente, na semana que vem, deixo, vamos dizer assim, 56 anos de serviço na Marinha, 46 no serviço ativo e 8 no serviço da reserva, nada de inativo, né? Por isso, agradeço, sensibilizado, o Zampiero, o almirante Zampiero me conhece, que me prestou essa homenagem de vir aqui fazer essa abertura, esse papo de abertura. A conferência é muito, muito sofisticado para o meu cabedal de conhecimento e, principalmente, agradecer a todos que nos assistem, virtualmente e presencialmente, que vão ter que ter paciência. Eu ouvi falar sobre o mar, todos que sabem muito mais do mar sobre eu. E o mar. O que me surpreendeu foi ler na Conferência das Nações Unidas sobre os oceanos de 2017, o primeiro-ministro das Ilhas Fiji, Frank Bainimarama, em determinado momento, um pouco indignado, fez uma intervenção, tendo em vista que ele sentia que as decisões sobre as estruturas internacionais do Pacífico eram decididas quase que unilateralmente pela Austrália e a Nova Zelândia. E ele levanta-se e faz uma intervenção muito interessante e que diz o seguinte: nós não podemos mais ser considerados como os pequenos estados arquipelágicos do Pacífico. Nós somos os grandes estados oceânicos do Pacífico. Por isso, cabe-nos a prioridade na definição da governança do Pacífico, particularmente sua sustentabilidade. E não, aí virou-se para os representantes da Austrália e Nova Zelândia, Austrália e Nova Zelândia. E aí é que vem o tema do meu papo, a importância do mar, uma nova visão, porque o mar sempre foi importante. E aí eu fiquei na dúvida se eu falava o mar ou o oceano. A única dúvida que eu não tenho é só um artigo definido, porque em Gaia só tem um oceano, só tem um mar. E a gente, às vezes, esquece disso, que o que acontece no Pacífico, ainda que indiretamente, tem reflexo em nossa costa, por exemplo. E daí a importância do mar. Tanto ele era importante que, ao longo do tempo, o mar vem sendo dividido em regiões, recebendo denominações voltadas para vamos chamar assim, uma percepção específica da humanidade. Como, por exemplo, o Mediterrâneo, que virou Mare Nostrum. Por que Mare Nostrum? Porque ali só navegava quem Roma aceitasse ou autorizasse. De modo que a importância do mar não estava ligada à essência do mar, assim apenas como um meio ambiente, onde eu transitava com meus meios navais nas trocas sociais, econômicas, principalmente militares, das comunidades. E mesmo quando a humanidade descobriu, então, todo o mar, que quando a chegada de Portugal no Índico, e Portugal começou a querer exercer um domínio marítimo, a Guerra dos Livros, a famosa Guerra dos Livros, e o primeiro de Grotius, não é, de 1608, o mar é completamente livre, contrapôs-se Serafim de Freitas, um português comentado, com um livro de 1625, né? O Justo Império Português sobre os Oceanos, e que ele dizia, o mar é livre, mas as linhas de comunicação marítimas devem ser dominadas por quem as utiliza. Interessante, as linhas de comunicação marítima. E o outro livro dessa guerra, que foi 1635, John Selden, para defender os interesses da Inglaterra no Mar do Norte, o que ele diz? Não, o mar é da comunidade lindeira até onde alcança o seu poder.
né? E isto vem se caracterizando ao longo do tempo. E todas as leis e regras sobre o mar estavam ligadas não ao mar, e sim a como se trafegava no mar. Isso ficou muito nítido, que o mar estava ligado não à sua essência, mas a aspectos econômicos do país lindeiro, foi com o Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. O Mediterrâneo e o Atlântico, dito norte, eram mares interiores, de certa forma, do Atlântico Sul. Até que a abertura dos canais de Suez e do Panamá criaram um hemisfério econômico, que não tem nada de geográfico, que foi muito bem definido, muito bem no sentido de que não estou entrando com um julgamento de mérito, mas foi bem definido por Walter Lippmann em 1947, como a comunidade transatlântica. Então, a comunidade transatlântica era daquele hemisfério em que o trânsito no mar corria no sentido dos paralelos, e o resto do Atlântico é resto mesmo, porque é do Trópico do Câncer para o norte, que, de certa forma, é o espaço considerado pela OTAN. Então, o que mudou? Porque São Tomé e Príncipe, cujos espaços marinhos são 160 vezes o seu território emerso, já falam, também não sou um pequeno estado insular, eu sou um grande estado oceânico. E Portugal, por exemplo, que tem um espaços marinhos na ordem de 4 milhões de quilômetros quadrados, 47 vezes o seu território emerso, aproximadamente metade dos espaços marinhos da União Europeia, começa a dizer: eu não sou mais um país periférico da Península Europeia da Eurásia. Eu tenho direitos de soberania sobre o Atlântico Norte, mas já começa a expandir sobre o Atlântico. Inclusive, reage um pouco à política marítima integrada da União Europeia, porque comenta do ordenamento marinho que tem que ser equilibrado entre os estados da União Europeia. E quando ele assinou o Tratado de Lisboa, talvez não tivesse tido ideia desse potencial. Então, veio ao grande aspecto de que o que mudou? O que mudou foi a percepção da humanidade sobre o mar. Quando descobri uma coisa muito simples, eu tenho um campo de petróleo, e aqui chegou a água do mar. Aí, de repente, muito recente, descobrimos, o petróleo continua no fundo do mar. Então, o mar começa a ganhar sentido para a humanidade nas suas riquezas específicas, da sua essência, e não apenas como um meio onde se transitam as trocas humanas, teoricamente uma barreira a ser superada. E à medida que vai se descobrindo esse potencial, os estados, eu só botei aqui uma coisa muito simples, as crostas cobaltíferas, aí o pessoal diz, é tudo isso, mas se eu começar a explorar, países que hoje têm o PIB todo voltado em cima do cobalto, vão ter que mudar ou de PIB ou de destinação. E isto, então, começou a gerar posturas que levaram a humanidade, numa convenção da Jamaica, de uma unanimidade, que aí eu estou especulando, a gente tem que ter muito cuidado quando está aqui, quando diz alguma coisa baseada em fato ou especulação, que a maioria dos estados que assinou isso aí não tinha ideia do potencial que iria ter na medida em que fosse ocupando os espaços que eram destinados. E se eu comecei a pensar em muita coisa, minerais, tal. No início, o que moveu a humanidade para essa mudança de percepção foi o petróleo offshore. O petróleo offshore dá uma estabilidade do Estado que o detém,
Porque em terra, às vezes, é mais fácil ação de guerrilha, ação de terrorista, e no mar não. E o Brasil não foi diferente. O Brasil não foi diferente. Quando descobrimos petróleo do pré-sal, o pré-sal, aí começamos, o mar não é só para ir para a praia, para bronzear, para pôr skate, skate não, né? Skate não, é surf, bonito, como é a pronúncia, surf, bonito, gostei disso, surf, tal, é importante. E aí, numa sábia decisão, a Marinha criou uma marca. É para ali que eu tenho que apontar? Uma marca extraordinária da Amazônia Azul. Eu posso dizer que achei que essa marca realmente prevaleceu quando a Argentina, então, criou o Pampa Azul. Mas eu fiquei com certeza que isso incomodou quando se vê observações como essa, do Dorval Brunelli, de Quebec. Não é? Ele diz, em suma, que os estados, usando lacunas da convenção, procuram expandir a sua posse, o seu território, para muito além das 200 milhas. E ele hoje deve estar muito mais indignado, porque nós, na revisão que fizemos para a Comissão de Limites da ONU, nós, fruto, que nós fomos o quarto, salvo erro, a entregar, ou o segundo, a entregar a nossa reivindicação. A ONU pediu para fazer revisão de 3 áreas, e nós, então, na área meridional, fruto da pesquisa, tal, em dezembro de 2018, concluímos a elevação de Rio Grande, rica em fosfato, rica em minerais, que aumentou a nossa áreas chamadas jurisdicionais, ou os espaços marinhos, da plataforma, acima da plataforma continental, que era de 950 mil quilômetros quadrados para 2.150.000 quilômetros quadrados, dando um total de 5.650.000. E isso por quê? Porque a Amazônia Azul nos traz uma riqueza brutal que teremos que ter potencial técnico, econômico e talvez até político para aproveitar, para explorar. E isso acontece com todos os estados, que estão percebendo que, dependendo, se eu hoje estou à margem dos grandes estados econômicos do sistema internacional, eu posso descobrir algo na minha plataforma continental, na minha zona econômica exclusiva, que vai me jogar para dentro. Um exemplo, claro, tivemos agora a Guiana. A Guiana, de repente, descobriu uma reserva de petróleo que, rapidinho, são 150 bilhões de dólares. E ela quer, até 2025, começar a explorar. E aí, vejam as ansiedades que isso traz. E o que está acontecendo? É muito justo que os estados lindeiros procurem assegurar a posse dessas riquezas, porque investir, não é, no pré-sal, com poços com profundidade de 7.000 metros, não se faz com 10 mil reais, tá certo? Preciso de muito dinheiro e eu preciso ter certeza que tudo aquilo que eu conseguir virá para mim. E o que está acontecendo? Há um processo de territorialização do mar, que está entre aspas, porque teoricamente não deveria, em que os estados estão usando parâmetros da geopolítica convencional para assegurar os seus espaços. Não é isso? Gostemos ou não, a política não pode abandonar ou fugir da geografia. A geopolítica ficou marginalizada, principalmente pela Escola de Munique, de Haushofer, que ele associou a supremacia da raça ariana ao direito de conquistar aspectos que a geografia indicava essencial, certo? Nós temos o maior rio do mundo, certo? O Amazonas não é o maior rio do mundo? Então se é o maior rio do mundo, poxa, no Brasil ele é o rio de integração nacional. Não, não é. Mas como não é?
Não, o rio de integração nacional é o São Francisco. Mas por quê? Porque rios que correm segundo paralelos cruzam regiões de mesma ecologia econômica, ou que não induz as trocas, porque eles não são regiões economicamente complementares. O que tem na foz, tem lá na nascente. Rios de integração são rios que correm segundo os meridianos. E nada mais ensina isso que Mississippi e Missouri, que vem do norte ao sul dos Estados Unidos e não tem uma Serra do Mar com Paulo Afonso, não é? Ainda sem eclusas, e embarca lá em cima, desce em Nova Orleans, um porto cujos movimentos, se nós somarmos os 10 portos mais movimentados do Brasil, talvez conseguimos empatar com Nova Orleans. Então, a geografia, ela não impede, porque se eu fizer áreas nos territórios, então a China, por exemplo, está fazendo, dizer, 9 regiões com destinação industrial diferente, para ver se consegue esse desenvolvimento, e aí sim, o curso da água favorece a troca, desde que eu consiga implementar isso. Então, o que é que acontece com a geopolítica tradicional? Nós vamos, a partir dos centros de poder para as periferias, segundo indutores geográficos. A geografia, ela facilita, ela indica, ela possibilita. Ela não determina nem impede, não é isso? Mas fazemos isso num movimento, numa abrangência chamada centrífuga. Então, quando vemos a geopolítica convencional aplicada aos oceanos atlânticos, eu poderia dizer que eu tenho uma faixa de interesse meu, geopolítico, não é? Outra do interesse da África Ocidental. Futuramente, se o Tratado da Antártica modificar, eu posso ter uma aqui, tá certo? Os países extra-regionais, e aqui eu defino país extra-regional, o Atlântico Sul, considerado o Atlântico Sul um construto social de um enfoque do Brasil, nós vamos ver adiante, varia de acordo com o Estado, são aqueles estados que, embora tenham territórios aqui, os centros políticos deles não estão aqui, né? A gente tem que definir bem para entender. Então, extra-regional, para mim, é todo aquele estado cujos requisitos de impérios coloniais estão no Atlântico Sul. Para mim, são estados extra-regionais. Outros podem pensar diferente. Então, eles podem também fazer uma faixa. O que eles estão fazendo, principalmente na Inglaterra? A maior área de reserva oceânica do mundo, a Inglaterra estabeleceu em torno de Tristão da Cunha. Está bem, eu nem exploro, nem ninguém explora, fica. Mas o que acontece nessa abordagem centrífuga? Nós começamos a nos afastar. Não está obedecendo direito isso aqui. A afastar. É como se o oceano se partisse, se afastasse. E a gente começa a pôr em dúvida isso. Primeiro, quais foram os indutores geográficos? Não, no oceano não tem indutores geográficos. Eu não tenho um limite, eu não tenho um rio para dizer até aqui sou eu, daqui para cá é você. Né? É a permeabilidade absoluta. Então, por exemplo, os dejetos de Fukushima levaram para a costa ocidental dos Estados Unidos 350 novos organismos biológicos que vêm sendo acompanhados em exógenos àquele ecossistema, que vêm se procriando, ainda não conseguiram se procriar com os antigos organismos endógenos, mas há um estudo que não se sabe as consequências disso. E nós mesmos vivemos isso. Aqui, recentemente, 7 mil toneladas de óleo lançadas a 700 milhas do litoral, afetou 2.300 quilômetros de nossa costa, afetou economicamente, e nós não temos ideia ainda de quanto afetou. Então, talvez os parâmetros da geopolítica convencional não se apliquem ao mar. Talvez o foco tenha que sair da terra para o mar, para ir do mar para a terra.
Epa! Mas no centro dos oceanos, eu estou falando dos oceanos já, construtos sociais, regiões marítimas definidas, né? Não tem centros de poder. Os centros de poder estão na periferia. Opa! Então, o movimento não é centrífugo, o movimento é centrípeto. Por isso é que a Marinha tem chamado de oceanopolítica, para chamar a atenção que, no que concerne ao mar, a abordagem tem que ser diferente, porque aí, à medida que o mar, no seu foco, a ação não é do centro, a influência do poder não é do centro para a periferia, é da periferia para o centro. O que traz os oceanos deixa de ser a barreira entre povos que deveriam ser superados, para serem laços, traços de união, é para cá, Monteiro, traços de união entre os povos lindeiros, como diz o Geoffroy Thiel, né? Traços de união interligando continentes e países ao invés de separá-los. Olha só que interessante. Então, os oceanos passam a ser geratrizes regionais, passam a induzir necessariamente um regionalismo, né? E aí os estudos acadêmicos mencionam que todo regionalismo ele tem que ser liderado por estados, não há regionalismo que apareça de repente. E mais interessante, é um processo construído, é um construto social, em que o Estado, líder daquela região, estabelece que região está considerando, que é o que no Brasil está reproduzido no seu interesse estratégico, seu espaço estratégico marítimo, de interesse. Isso é o Atlântico Sul, para o Brasil. Ele não é uma abordagem geográfica. Que Equador, o quê? Que Garganta Natal Dakar, o quê? Eu quero do paralelo 16 graus norte para baixo, para o sul. Essa é minha área de interesse, é o meu regionalismo induzido pelo meu regionalismo marítimo. E aqui vem uma observação que tem atrapalhado um pouco esse desenvolvimento regional, porque nós, inconscientemente, fruto da União Europeia, julgamos que o único regionalismo que pode existir é o regionalismo da União Europeia. Então, eu peço, venha para a gente mergulhar um pouquinho nisso. O Cardotti já chamava esse tipo de regionalismo, um regionalismo amalgamado, que visa a integração dos estados, que, de certa forma, requer contiguidade territorial, que visa a construção de instituições supranacionais, concessão de soberania por parte dos estados partícipes, e mais ainda, com a construção de uma identidade supranacional. Eu senti isso muito quando começou. Eu fui criado numa aldeia de Portugal, chamada Aldeia de Aroca. Aí meus primos vieram, e eu andando com ele na Rua das Pedras, em Búzios, há muito tempo, ele reclamando, isso aqui e tal. Eu digo, por acaso Aroca é melhor, Portugal é diferente, eu não sou português, eu sou europeu. E essa identidade supranacional causa um problema, porque as identidades subnacionais que foram submetidas pelas identidades nacionais começam a dizer, não, agora não vou dizer para não citar, mas agora não, por quê? Porque eu sou da União Europeia. E esse regionalismo amalgamado, ele, para ser imposto, ele precisa de uma ação forte. E a União Europeia teve muita ação forte do hegemon da época, que era os Estados Unidos, porque não podemos esquecer que, como diz o professor Adriano Moreira,
um ilustre professor lusitano, né? As guerras civis europeias levaram à presença do Criador 100 milhões de pessoas no século XX. Então, a maneira de acabar com a rivalidade Alemanha e França é botar os dois juntos. Então, os Estados Unidos impôs um pouco, de certa forma, essa União Europeia, e a própria União da Alemanha, a reunificação da Alemanha, ficou dependente da aceitação do euro. Isso é impossível para os países do Atlântico. São países, são estados que sequer têm ainda sua soberania bem definida, são estados muito recentes. Então, que identidade sul-atlântica, o quê? Eu estou completamente contra de que... quase que eu falo francês aqui. Que coisa de identidade sul-atlântica? Não, o Caldotes mencionava outro tipo de regionalismo, que é o regionalismo marítimo que induz, que é o regionalismo pluralístico, que não visa a integração, visa a interação, a solução de problemas comuns, não de todos os problemas, não é? Nada ao reforço da identidade nacional e construção nenhuma de instituições supranacionais que exijam cessão de soberania. Nenhum desses estados do nosso Atlântico Sul está disposto a ceder soberania, né? Então, isto é que tem atrapalhado, que eu tenho ouvido falar muito, identidade sul-atlântica. Não! Nós temos, sim, um regionalismo atlântico, que o Oceano Atlântico induz pela oceanopolítica, e o Brasil é um dos líderes, se não o líder regional, para desenvolver esse regionalismo. E eu acredito que os senhores e as senhoras devem estar cansados de ficar me ouvindo, e eu já me caminho da síntese conclusiva, mas estou apenas no meio da palestra, viu, Beirão? Você fica me olhando, fica checando aqui no meio da palestra, tá? A síntese conclusiva, que é o trabalho que os senhores e as senhoras terão que fazer dessa política marítima nacional. E eu me lembro de um sujeito muito bom de gestão, que é o Peter Drucker. Gostou, cara? Estudou isso, né? Ou está estudando? Pois é. A grande questão que se coloca para o planejador de longo prazo não é o que deve fazer amanhã, e sim o que deve fazer hoje para estar preparado para um futuro incerto. Quer dizer, o trabalho que os senhores e as senhoras têm pela frente, e nós temos que terminar pelo menos o arcabouço antes de julho. Eu não sei porquê, é intuição, tá? Tem aspectos políticos, de eleição, então temos que acabar antes. Não é simples. Seria mais fácil se nós tivéssemos um sistema internacional que é um sistema linear, que é muito praticado, que se chama a falácia da projeção linear. Eu projeto as atividades do amanhã baseado nas minhas experiências do ontem, não é? Porque se o sistema internacional fosse um sistema linear, e o sistema linear, rapidamente, falando para não gastar muito tempo, é aquele em que eu sei previamente as relações de consequência entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes do sistema, que, então, por causa disso, mantidas as condições ambientais, as mesmas condições ambientais, o mesmo input dá sempre o mesmo output, e o todo é igual ao somatório das partes, o que me permite analisar, não é? Segundo uma abordagem cartesiana de enumeração, análise e síntese. Eu divido o problema nas suas partes mais simples, analiso e junto, não é? Como diz os fuzileiros, eu jungi tudo. E militar, quando ouvi isso, chega a ter quase uma emoção, porque nós somos absolutamente cartesianos e temos que romper com esse paradigma cartesiano. Nada disso. Se tem ser humano como principal ator do sistema, não tem nada de linearidade. Falei bonito, hein? Sem respirar de uma pessoa. Linearidade.
ele não é estável nem previsível. O sistema internacional, provavelmente, é um chamado sistema adaptativo complexo. Chegou a se pensar que ele fosse um sistema complexo. E, de certa forma, o Kenneth Waltz, quando disse, na Relações Internacionais, que o sistema bipolar era um sistema estável, ele estava se baseando um pouco, vou me permitir aqui viajar um pouquinho, numa equação dos sistemas complexos, que a estabilidade do sistema complexo tende ao infinito, à medida que o número de interações tende a zero. Certo? Isso é uma beleza, certinho. Parece até muito óbvio, mas o difícil é justificar o óbvio, né? E para o número de interações é função dos atores participantes. É aproximadamente igual à metade, sempre para menos, a metade da soma dos atores envolvidos. Então, se eu tenho um sistema bipolar, 2 atores só, 1 mais 1 são 2, 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2, menos de 2, normalmente eu tinha só um tipo de interação, o que dava estabilidade. E isso, se eu estabelecer sempre a nível de abordagem à unidade. Porque tivemos uma paz imensa da Segunda Guerra para cá, até agora. Se eu considerar o nível de abordagem às potências hegemônicas, tá? E o nível do sistema internacional. Porque se descer, o pau cantou o tempo todo, não é isso? Aí, de repente, o sistema bipolar fragmenta-se, em 24 horas desaparece, e ninguém previu. Isso significa que não era um sistema exatamente complexo. O sistema internacional não está no limiar do caos. Há um cunho de racionalidade no sistema. É o que se chama um sistema adaptativo complexo, que tem umas características muito interessantes. Eu não sei previamente as relações entre as variáveis independentes e dependentes do sistema. Por isso, eu não consigo controlá-lo. Mantidas as mesmas condições ambientais, às vezes um input, o mesmo input, uma hora dá um grande output, depois não dá input nenhum. Eu tenho que reconhecer quais são as áreas sensíveis do sistema para eu interferir, e tem 2 características essenciais que mexem com eles. Uma é o que se chama a sensibilidade às condições iniciais do processo. Cada ser humano tem uma sensibilidade diferente em relação ao processo, até em casa, né? Até em casa a gente tem, né? Moças percebem muito, porque normalmente para moças, no campo emocional, não há contagem de tempo, né? Moças têm isso muito bem fixo, como são seres mais emocionais do que teoricamente, fisicamente racionais. Vivem muito o campo emocional, tem essa visão, tá certo? Tive até a mãe de um grande chefe que dizia, olha, a gente pode até esquecer, não, como é que é? A gente pode até perdoar, esquecer jamais. Gostaram, né? Aí você pensa, aquilo vem, e quando vem parece que foi ontem. Por isso, essa sensibilidade às condições iniciais do processo está ligado à contagem de tempo como uma variável independente. Por quê? Quando é que nós vamos começar a contar o sistema internacional? É da Segunda Guerra para cá? Ah, é. Então, Taiwan é chinês e Crimeia é russa. Ah, não. Então, é do início do século XX. Ah, então o Acre é boliviano. Então, essa sensibilidade às condições iniciais do processo, que para mim já está tudo resolvido, e aquele sujeito, não, esses caras há 100 anos atrás nos levaram isso. Está aqui, torna o sistema extremamente instável. E mais que instável, como o ser humano, durante o processo, é capaz de tirar decisões, ações que não estavam previstas inicialmente, o sistema internacional oferece, de repente,
Ninguém tinha pensado nisso. Né? É muito quem acompanhou a Primavera Árabe, né? Não, a Tunísia vai, agora todo o Magrebe vai acontecer democracia. Tal. Já o segundo já começou a desenvolver procedimentos para evitar a ação, e hoje até a Tunísia já voltou, né? Não mais a primavera, ao outono, vamos dizer assim. Então, ele é instável, incerto, mas o Beirão deve estar pensando, o que esse coroa está falando isso? E daí? Não é isso que o senhor perguntou, não é? Que a gente tem que falar e responder, e daí? E daí que nós temos 2 axiomas para intentar planejar algo para o futuro, que é o chamado axioma da prevenção e o axioma da precaução. Interessante que o axioma da precaução foi tirado do direito ambiental. Primeira vez que ele foi formalmente apresentado, está no artigo 15 da Convenção do ECO 92 do Meio Ambiente Nacional. Não é? E o que é isso? O axioma da prevenção. Se eu estou aqui num determinado momento, um estado, e começa a surgir no horizonte um cenário com maior probabilidade de ocorrência, eu tenho que, sem perder a visão do todo, me preparar para aquele cenário. Isso aconteceu agora, é interessante que aconteceu para justificar esse papo aqui, não é? Os Estados Unidos todo voltado para a China, não é? Aspecto do mar do sul da China, o corpo de fuzileiros da Hamas, todo ele querendo reformular, e queria reformular geral. Um senador americano que tinha sido fuzileiro naval criticou o general Berger, comandante-geral, não faça isso, geral. Pega, então, as forças que estão mais ligadas ao mar do sul da China, que é a força de Okinawa, de fuzileiro, e adapta essa. Porque a qualquer momento pode surgir algo convencional. Né? A qualquer momento, né? Aí, de repente, epa, ninguém mais fala da China. Então, esse é o axioma da prevenção. Mas o Estado que não tem um cenário ali provável, eu não faço nada, eu não faço política marítima nacional, deixa como está, deixa mudar, quando aparecer alguma coisa eu mudo. Não. Eu tenho que fazer algo, mesmo que eu não conheça todo o processo, eu tenho que fazer algo para tentar me preparar da melhor forma possível para os futuros paradigmas, sejam eles quais forem. Por isso a dificuldade dos senhores e das senhoras. E por isso o axioma da precaução nos faz ponderar aspectos. E agora eu vou entrar no nosso Atlântico Sul. Atlântico Sul, região marítima, criada, quer dizer, criada no sentido delimitada pelo interesse estratégico brasileiro. Não é isso? Que há uma remoção político-estratégica do Atlântico Sul. Fato, o Atlântico Sul, que com a criação daquele hemisfério econômico ficou jogado, tal, com a guerra do Yom Kippur, com o fechamento do canal de Suez, os armadores começaram a criar navios, por exemplo, de 300, 350 mil toneladas, que não conseguem mais voltar pelo canal, mesmo eles tendo ampliado tanto o Suez e o Canadá. Então, o Atlântico Sul, não só para essas linhas de comunicação marítimas, mas pelos minerais, é uma bacia, o Atlântico Sul é uma bacia sedimentar, diferentemente de outras áreas, outras fossas atlânticas, e uma característica, por ser uma bacia sedimentar, tudo que tem na isóbata daqui de 1.000 metros do Atlântico nosso, do Brasil, tem também na África. Agora a Namíbia acabou de descobrir petróleo offshore. Então, há uma reimersão estratégica. A outra coisa é que ela une, é um regionalismo que une a América do Sul e a África Atlânticas. Né? Eu tenho que ter atenção a esse regionalismo sul-atlântico, porque o Brasil é uma potência regional do Atlântico, gostemos ou não, é uma potência média, não é? E é uma potência regional que não são necessariamente duas coisas iguais. Eu digo sempre que o Canadá é uma potência média,
mas tem um vizinho esquisito, não é uma potência regional. O Brasil não é uma potência média rapidinho, superpotência são as que determinam a ordem mundial, não é o sistema, a ordem mundial. Grandes potências que influenciam a ordem mundial, potência média, a que afeta a ordem mundial. E estados menores são aqueles que se submetem. Isso é o Robert Kiyosaki que define, eu gosto muito disso, que o Brasil afeta pelas estruturas, pela quantidade, é um país baleia, como diz Kennan, então afeta. Temos que ter capacidade de realizar isto, porque a estrutura do sistema pede isso da gente. A segurança marítima, que é o bom uso do mar, e aí eu já estou juntando security e safety, que não vale a pena mais separar, né? É prioritário para os países africanos atlânticos, porque nós temos uma vantagem. Quando o criador ainda era brasileiro, agora ele desistiu. Nós criamos tanto problema para ele que eu acho que ele mudou nacionalidade. Ele pediu uma nacionalidade europeia e tal, mas quando ele botou a nossa costa côncava, então a gente pode pegar, não tem ninguém brigando com a gente. Quando eu tenho uma costa, perdão, a nossa costa é convexa. Quando eu tenho uma costa côncava, como da África, eu, quando pego a perpendicular linha de base, cruza com a outra do país do lado e gera atritos que eu tenho que cuidar, não é? Então, a segurança marítima é essencial e a característica peculiar dessas ameaças, tendo em vista a permeabilidade dos oceanos, é que uma marinha, por mais poderosa que seja, não consegue resolver sozinha esse problema de segurança. Esse é um fato que a gente tem sempre que levar em conta. Temos ainda que há ameaças presentes no Atlântico Sul, e eu estou me apoiando agora em Jó Fetil, que ele divide em ameaças hard security e soft security. As hard security, por acaso, e muito bom, são latentes. São aquelas ameaças que levam a conflitos entre estados, como de repente aconteceu em 82, né? Entre estados. Essa não tem jeito. Essa é uma abordagem anárquica chamada self-help. Cada um por si, Deus por ninguém. Não pense que quando o pau quebrar com outro estado, aquele cara vai me ajudar, eu mando negócio, mando armamento, se eu entrar aqui, de repente sobra para mim. Não. Mas muito mais sensível atualmente são as soft securities, são ameaças que estão presentes, elas não estão latentes, elas estão presentes, são reais. Não é? E isso pede uma abordagem cooperativa. E aí eu vou, falta ainda 10 minutos, viu, comandante? Pô, 5 minutos, tá bem. Eu vou devagar um pouquinho, porque a gente, quando fala em postura dissuasória, só imagina a postura coercitiva. Mas dissuadir é convencer alguém a não fazer coisa que ele quer fazer, ou fazer algo que ele não quer fazer. Não é isso? Então, dissuadir é um valor, não é absoluto, é relativo. Depende de quem eu quero dissuadir. E a maioria desses problemas que hoje estão no Atlântico Sul, levam para uma abordagem não coercitiva, sim cooperativa. O desenvolvimento de um ambiente cooperativo no Atlântico Sul, baseado em medidas de construção de confiança. Porque, se nós não fizermos isso, os atores extra-regionais farão uma arquitetura de segurança no Atlântico Sul, porque eles farão, não é? Eu comentei ontem no jantar, que não botei aqui, mas agora vou falar, que, né, estudando uma tese de doutorado de um jovem lusitano lá, que ele fala da autoenergética, e ele diz, a autoenergética, ela tem que parar de olhar para a Europa e começar a olhar para a África e para o Atlântico, porque tem muito petróleo ali. 65% do petróleo que hoje vai para a Europa sai do Golfo da Guiné. Se nós não fizermos uma arquitetura de segurança, não é, consensual e regional, será imposta e externa. E aí eles vão defender os seus próprios interesses. Não tem jeito, não é isso? Então, esses aspectos a ponderar podem ser sintetizados com o Brasil tem protagonismo a desempenhar no Atlântico Sul. Eu não posso continuar
praticando o que o Jorge Lamazière fala. O Brasil pratica uma geopolítica ao revés. Não quero ninguém aqui, mas eu também não vou. Né? O que o Augusto Varas, um chileno, diz assim, o Brasil gosta do vácuo do poder, da repelência do poder. Ninguém no Atlântico Sul, nem eu. Pô, cara, não existe isso. Nós temos que ter protagonismo no Atlântico Sul, porque somos líderes no Atlântico Sul. Nós não gostamos, peço perdão a algum diplomata aqui, nós não gostamos de falar em hegemonia e liderança, com receio, porque o Brasil, se nós começarmos a contar o tempo, desde que nós surgimos, 1500, durante o período colonial nós fomos extremamente expansionistas, independentemente dos tratados e tal. No século XIX fomos absolutamente imperialistas, atendendo todos os nossos interesses e impedindo que outros conseguissem, e depois que nós nos satisfizemos territorialmente, nós começamos a desempenhar externamente uma postura pacífica. Externamente, porque internamente o país, a nossa sociedade não é pacífica, é muito violenta, e a violência não é só física, é econômica e social. E para vocês não dizerem que eu estou exagerando, tal, eu fui buscar o mestre. 1906, o Malho, figura do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, disfarçado de Bismarck. E ele diz claramente, é muito bom discutir acordos, tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. O poder militar é instrumento da diplomacia. E se eu estou num oceano, eu não preciso, eu só passeio, visito um porto, tal, mostro a bandeira. Porque achar que eu consigo negociar internacionalmente só com papo, é sonho de uma noite de verão. Não se pode ser pacífico sem ser forte. Não é? Como não se pode, senão a intenção, ser valente sem ser bravo. E o que eu mais gosto dele é país pacífico, é país forte. Porque ser pacífico é questão de opção. Eu quero ser pacífico. Se eu não quisesse, eu não seria, mas eu quero. Quem não é forte, não é pacífico, é subserviente. Vou fazer o que o cara determinar, senão eu não existo. Tá certo? E já então, caminhando para o final, eu queria deixar uma mensagem que o poder naval não se improvisa. Não se improvisa, não só porque um bicho desse entra a concepção e o término da vida útil leva 50 anos, né? Quanto muda nos 50 anos, e quando a gente quer inovar muito, vejam, os Litoral Combat Ships americanos inventaram aquilo, né? O cara sai na prancha, fazer isso, estão dando baixa em 10, com menos de 10 anos de vida útil, tá certo? E mais que isso, muito mais importante, é que os sistemas navais são máquinas e seres humanos. Ainda está homem aí para não ficar, mas as moças não fiquem aborrecidas comigo. Né? Em se tratando de forças terrestres, eu pego um ser humano e dou um armamento para ele. Pá! E ele vai executar. Em se tratando de poder naval, nós aprestamos os navios com os seres humanos. Se a Marinha Americana chegasse, toma um Nimitz agora, ia levar 5 anos para a gente operar aquilo na plenitude. Não é isso? Agora, mais importante de tudo, que a única verdade que existe no mundo, ela foi estabelecida pela Raquel de Queiroz. Quando se houver acabado os soldados do mundo, quando reinar a paz absoluta, que fiquem pelo menos os fuzileiros, como exemplo de tudo de belo e fascinante que eles foram. Raquel de Queiroz, a primeira mulher presidente de Academia de Letras de um estado no globo terrestre. Assim, homenageio as nossas moças, que fazem o seu dia internacional no dia seguinte ao Dia dos Fuzileiros Navais. Muito obrigado por todos.